em algum estado, lá as siglas federadas poderão disputar entre si. Foi uma brecha permitida no texto. A proposta prevê que essa regra valha para 2018, mas um acordo pode mudar isso para 2020. Outro ponto é a exigência de uma quantidade mínima de votos para que a legenda tenha direito ao fundo partidário e ao tempo de TV. E a rigidez dessa regra será progressiva até 2030. O líder do DEM, Efraim Filho, disse que houve um acordo entre os partidos para, pelo menos, sair da inércia na reforma política. Um avanço, ainda que tímido, mas já representa um passo adiante, especialmente a cláusula de desempenho, evitar e coibir a pluralidade excessiva de partidos que gera confusão na cabeça do eleitor. Os destaques ainda serão votados. O texto base passou com 384 votos a favor e 16 contra. O líder do PT, Carlos Zaratini, disse que os pontos polêmicos, como a mudança na regra para a escolha dos deputados e vereadores, distrital misto e o fundão público para bancar as campanhas, tudo isso ficou para a semana que vem. Não tem nenhum acordo para aprovar o distrital misto e o fundo eleitoral, mas eles serão votados. Então, se quem propõe, defende, tiver 308 votos, eles serão aprovados. Caso não, não será. Esses temas mudam a Constituição e precisam passar por 2 turnos na Câmara e depois no Senado até o início de outubro. De Brasília, Raquel Miura. Horário de Brasília, agora meia-noite e 31 minutos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quarta-feira, 6 de setembro de 2017. O Ministério Público da Bahia recorreu da decisão da Justiça que negou a suspensão temporária da travessia entre Salvador e Mar Grande. O pedido determinava a suspensão do serviço até que estudos técnicos e exames comprovassem a segurança das embarcações. Um acidente no dia 24 de agosto deixou 19 pessoas mortas. Uma adolescente continua desaparecida. O Congresso Nacional autorizou o governo federal a fechar as contas com déficit de 159 bilhões de reais em 2017 e 2018. A meta fiscal deste ano previa inicialmente um rombo de 139 bilhões. Agora, o texto segue para a sanção do presidente Michel Temer. O INSS deverá suspender o pagamento de 109 benefícios suspeitos de estarem envolvidos numa fraude que causou um prejuízo de 10 milhões de reais à Previdência. Uma força-tarefa da Polícia Federal e do Ministério Público cumpriu 2 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão pela Operação Phantom. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estado de emergência na Flórida por causa da passagem do furacão Irma. A medida também vale aos territórios americanos no Oceano Atlântico. O fenômeno atingiu a categoria 5 e já é considerado o mais poderoso a atingir a região, vento de até 297 km por hora. Horário de Brasília, meia-noite e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Madrugada. Vamos agora passar para os escritos, ouvintes do Adriano Nascimento, com a gente em Lisboa, porque estão acompanhando aqui no Ceará, daqui a pouco eu tenho entrevista com o meu pai, que fala sobre como a terapia pode ajudar também os pacientes com mal de Alzheimer. Obrigada pela participação. A Isaura Ferreira que comenta, né, sobre essa corrupção e essa novela que acontece com tanta atrapalhada, né, nas segunda-feira, somente após a contagem do tiro de Gedel, talvez a vida volte à rotina, né? Os policiais vão passar a noite aí fazendo a contagem dessas notas. Obrigada, Isaura. O Silveira participa aqui também com a gente, falando sobre a questão da droga e também sobre o caso da JBS, a notícia de desenvolvimento e participação
de ministros do STF sugerida aí nessa nova conversa. A participação também do Antônio Carlos Ferreira, de Cariacica, no Espírito Santo. Muito obrigada aqui pela participação. Ainda o Milton Jesus também, desejando aqui um bom dia. Que já desligou a televisão, vai acompanhando o noticiário aqui da CBN. Jandro também participa aqui com a gente, Jandro Brito. Muito obrigada aqui pela participação também, o Romildo Marinho, falando sobre o caso da JBS, né? Um assunto que vai continuar repercutindo aí ao longo do dia. O Francisco Freire deseja um bom dia, aquele que é de Guarulhos, Júlio Leite de Campina Grande, na Paraíba também. Diz aqui já na escuta, acompanhando as informações aí do Brasil e do mundo. Muito obrigada aqui pela companhia. Valmir Hasselreiter, também de Betim, na região metropolitana, preocupado, né? Caminho tomado aí por essas relações. Obrigada pela participação também, pelo comentário. Eu estava falando sobre esse assunto, agora 00:35. Vamos falar agora sobre a reviravolta no caso JBS, a conversa entre o empresário Joesley Batista, dono da JBS, e o executivo Ricardo Salles, que pode acabar levando os relatores até o acordo cancelado. Indica que eles planejavam uma gravação contra o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Os dois também citam pelo menos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal sem indicar cometimento de crimes por parte dos membros do Judiciário. Em relação ao ex-ministro José Eduardo Cardoso, eles dizem que pretendiam gravá-lo com expectativas de que ele entregasse ministros do STF. Nos áudios, Joesley e Salles dizem que o ex-ministro da Justiça tinha nas mãos 5 ministros da Corte e falam da intimidade que ele e a ex-presidente Dilma Rousseff teriam com a presidente da Suprema Corte, a ministra Carmen Lúcia. A ministra já se pronunciou exigindo investigações a respeito dessa citação. Ela determinou que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal abram investigação imediata para apurar citações dos relatores da JBS e a ministros da Corte. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Felipe Machado, que é professor de Direito Penal do IBMEC Minas Gerais. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, André, e bom dia aos ouvintes do CBN. Professor, diante do que a gente está vendo aí, com essa possibilidade de anulação dessa delação da JBS, qual a dimensão que isso pode chegar? Qual o impacto que o senhor acha que isso pode ter, por exemplo, sobre essa possível nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer? Andréia, considerando a fragilidade e as palavras dos empresários da JBS, elas alcançaram em razão dessas novas provas que indicam um possível falseamento da delação premiada, pense que a Procuradoria da República ela perde força no que toca aos argumentos expostos na primeira denúncia em face do presidente Temer e, consequentemente, isso fragiliza o Procurador-Geral da República em uma pretensa segunda acusação que tem se ventilado para ocorrer nos próximos dias, considerando que no dia 17 do presente mês, 17 de setembro, termina o mandato do atual Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na sua opinião, o primeiro efeito é a fragilidade do Procurador-Geral da República, essa revelação aí de que o Wesley Batista, inclusive, seria agente dentro da própria Procuradoria, né, da República. Sim, isso foi ventilado, né, nas informações que foram hoje apresentadas pela mídia, de que os empresários teriam acesso interno à Procuradoria-Geral da República em razão de um membro do Ministério Público Federal que, ato contínuo, inclusive, se desligou da instituição e ingressou no mercado privado da advocacia. Isso, para além do que nós já colocamos na resposta anterior, torna ainda mais frágil as acusações apresentadas pelo Ministério Público Federal. E por quê? Porque induz, porque traz a percepção, não só do Poder Judiciário, como do público em geral, de que haveria um falseamento da delação premiada apresentada por Joesley e pelos demais membros da JS, no que toca às informações que eles prestaram à Procuradoria da República. Portanto, eu reafirmo que esse conjunto de elementos fragiliza cada vez mais as denúncias apresentadas em desfavor do presidente Temer. Agora, na sua opinião, professor,
o Instituto da Delação Premiada, que vem sendo criticado por muitos advogados, principalmente os advogados que defendem, né, pessoas investigadas na Lava Jato, ela também fica comprometida, esse instituto fica comprometido com essa conversa de Joesley Batista com o executivo da empresa? Isso demonstra, né, a priori, que a delação premiada ela é um meio de prova como qualquer outro. E todo meio de prova é falível. Não existe uma verdade absoluta em processo judicial, especialmente no que toca ao processo penal. O Instituto de Delação Premiada, como você bem colocou, ele é atacado por diversos colegas no âmbito criminal. Contudo, goste ou não, eles se colocam como um instrumento à disposição do acusado em processo penal para que, se ele, em seu juízo de custo-benefício, entender pela adequação da sua utilização, ele poderá o fazer. Eu destaco para você que o acusado ele não pode fazer a opção pelo uso ou não da delação premiada sem a assistência de um defensor. Logo, todas as consequências jurídicas do uso ou não desse instituto são clarificadas por um profissional do direito, por um advogado ou um defensor público, para que o acusado tome essa decisão de forma consciente. É claro que quando se percebe a utilização maquiavélica desse instituto, e eu digo esse maquiavélica na perspectiva de montada, de orquestrada, de falseada, é por óbvio que isso fragiliza esse tão discutido meio de prova hoje que é a delação. Por fim, ainda sobre a delação premiada, ou o nome técnico que é a colaboração premiada, presente lá no artigo 4º da Lei 2.850, uma questão que muito se coloca é a utilização desse instituto como uma forma de pressionar acusados em processo penal mediante o emprego de prisão preventiva. Em breves linhas eu explico. Decreta-se a prisão preventiva de um investigado ou de um acusado em processo penal e, como moeda de troca da sua liberdade, impõe-se a ele, de forma implícita, a realização de uma delação premiada. Isso, para nós, operadores do direito criminal, tem sido uma percepção muito clara em diversas prisões, sejam temporárias ou preventivas, no âmbito não só da Operação Lava Jato, como também em outros procedimentos que se purificaram